Se tu estás a seguir esta leitura completa da Bíblia em um ano, quero te dar os parabéns por esta decisão. Quero te fazer um convite para tu reservares um caderno diário. Vai ser o teu caderno diário para o teu devocional. Porque o mais importante não é o quanto tu lês da Bíblia, mas sim o quanto isso transformou-te internamente. Lembra-te que o mais importante não é o quanto tu leste, e sim, em cada leitura, o quanto tu estás a ser transformado à imagem de Jesus Cristo. E Ele é a imagem de Deus. Amém? Olá, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de leitura bíblica. Neste momento, nós encerramos o livro de Marcos e antes de iniciarmos o livro de Lucas, nós vamos ler mais um pouco do livro de Provérbios. Hoje iremos ler do capítulo 9 ao capítulo 12. Vamos começar. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou as suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem a sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica-se a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A insensatez pede para ser ouvida. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama os que passam pelo caminho, ocupados com os seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios, capítulo 10. Provérbios de Salomão. Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas recusa-se a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado,
mas as palavras do insensato causam a sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras do perverso ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é a sua fortaleza. A pobreza dos pobres é a sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio torna-se mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo diverte-se em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhes serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita os seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias do perverso são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Provérbios, capítulo 11. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra,
A ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. O hipócrita, com as suas palavras, destrói os seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo o que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas Ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Quem dá com generosidade torna-se mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato torna-se servo do sábio. O fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Provérbios, capítulo 12. Para aprender, é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso
são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude do que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que a sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato ira-se com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade. A testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso torna-se escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas os perversos os desencaminham. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte.